Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Márcia Magalhães Tags. E na videoaula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa linda bolsa de crochê. Eu usei o fio residual e ela ficou muito bem estruturada. Gente, ela é perfeita para você usar no dia a dia ou para vender e ganhar uma renda extra, né, gente? Eu vou ensinar vocês cada etapa dessa peça. Esse fundo é muito fácil de fazer. O corpo da bolsa, essa tampa maravilhosa e essa alça linda que ficou bem firme. Eu vou ensinar tudo de um jeito bem simples e bem explicadinho para que vocês consigam fazer também. E, gente, uma dica muito importante. Antes de fazer a bolsa de vocês, assiste a aula com calma para vocês entenderem como é feita. Depois vocês voltam ao vídeo e começam a fazer a bolsa de vocês também junto comigo, tá bom? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever, ative o sininho das notificações, já deixa o seu like, porque isso ajuda muito no crescimento do canal e ajuda também que outras pessoas encontrem as minhas aulas de crochê. Agora sim, bora aprender a fazer essa bolsa maravilhosa comigo? Então vem! E a bolsa ficou medindo 28 centímetros por 21. Gente, para fazer essa bolsa de hoje, eu vou usar esse fio residual, tá? É da marca Eco Brasil, na cor azul. Vem com um cone assim, com 1 quilo. Vou precisar de 4 argolas articuladas, esse aqui é de 20 milímetros. Vou usar também esse fecho para bolsa. Esse aqui não tem parafuso, tá? Ele tem essas garrinhas aqui atrás e essa plaquinha para você prender na bolsa. Uma tesoura. Vou iniciar com a agulha número 7. Se eu achar necessário, eu mudo para uma número 8. Agora, vamos fazer a base da bolsa. Vou começar fazendo 20 correntinhas. 1, 2 e 20. E ficou medindo 20 centímetros. Vou fazer mais uma correntinha para virar. E aqui no segundo nozinho, eu vou fazer pontos baixos. Então, eu sigo fazendo pontos baixos para cada nozinho, esses que ficam aqui atrás da correntinha, tá? Um ponto baixo para cada nozinho desse, até no final. Cheguei aqui no meu último ponto na última correntinha, aquele nozinho que nós iniciamos, né? Vou fazer nele também. Chegamos aqui no final da primeira carreira. Mais ou menos 18 centímetros. Agora, eu faço uma correntinha para virar. Puxo esse fio aqui para esconder ele. E aqui, esse é o fio que vem do novelo, primeiro ponto, segundo ponto, introduzo a agulha aqui, já vou escondendo esse fio e faço um ponto baixo. Segundo ponto baixo. Terceiro ponto baixo. Então, vou fazer pontos baixos até chegar aqui. Cheguei aqui no final da minha segunda carreira. Penúltimo ponto. O último ponto sempre fica escondidinho aqui. Pegando as duas alcinhas. Faz nele também. Faço uma corrente para virar. Viro. Aqui no fio que vem do novelo, primeiro ponto, no segundo ponto, faço mais um ponto baixo. Pegando as duas alcinhas.
sempre lembrar de dar uma esticadinha no fio. Esse fio residual, ele não é tão macio quanto um fio prêmio, tá? Mas se você tá começando no crochê agora e não quer investir muito, é uma ótima opção, tá? Porque além dele ser barato, rende muito, só que ele não é tão macio igual o prêmio. E uma dica importante também, tá? Se você é iniciante no crochê, assiste a aula primeiro, antes de fazer sua bolsa, tá? E depois você organiza os materiais e volta o vídeo e faz, assiste de novo e faz comigo, junto comigo, tá bom? Assim é mais fácil para você ter uma noção de como vai ser feita a peça. Ok? Combinados? Chegando aqui no final da terceira, né? Chegando aqui no final da terceira carreira, o último pontinho aqui, pego nas duas alcinhas e faço o ponto baixo. Faço uma correntinha, viro, e aqui no meu terceiro ponto, introduzo a agulha aqui e faço pontos baixos. Vamos fazer 6 pontos desse jeito. Tá? Fazer pontos baixos até chegar aqui. Cheguei aqui no final da minha quarta carreira. O último ponto aqui sempre fica escondidinho. Faço um ponto baixo, faço uma correntinha. Aqui no terceiro ponto, introduzo a agulha aqui e faço ponto baixo. Faço ponto baixo até chegar aqui. Cheguei no final da minha quinta carreira, último ponto, faço um ponto baixo, correntinha para virar, vai ficando dessa maneira. Última carreira de pontos, tá? Aqui no terceiro pontinho, introduzo a agulha e faço ponto baixo. Fazer pontos baixos, pegando as duas alcinhas até chegar aqui. Pronto, fizemos 6 carreiras de pontos baixos. A vantagem do fio residual é que ele deixa a peça muito bem estruturada. Olha, não enrola, fica bem durinho. Aqui agora vamos fazer um contorno, tá? Em volta da nossa base. No nosso último ponto aqui, vamos pegar essas duas alcinhas, fazer um ponto baixo. No mesmo lugar, nós vamos fazer outro ponto baixo. Vou pegar um marcadorzinho aqui, vou colocar nesse primeiro ponto aqui, só pra gente não se perder no final, tá bom? Agora, eu vou fazer um contorno de pontos baixos por toda a volta da nossa base. Aqui nesse ponto aqui de cima, vou fazer um ponto baixo. Pegando essas duas alcinhas aqui de baixo, vou fazer um ponto baixo também. Na alcinha de cima, um ponto baixo. Nas duas alcinhas de baixo, faz um ponto baixo. Então, aqui nós fizemos. Depois, esse ponto aqui ainda é dessa lateral aqui. Aí, dá início no segundo ponto aqui, que foi no mesmo lugar, né? Então, vamos contar a partir desse. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos introduzir aqui 6. No mesmo lugar, vamos fazer outro ponto baixo, tá? Então, é um aumento aqui nas laterais. 7.
Então, aqui dentro vai ficar 6 pontos, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, vamos fazer essa lateral aqui. Agora, vamos pegar as duas alcinhas e fazer pontos baixos. Esses pontos aqui ficam mais apertadinhos, mas é assim mesmo, tá? Vai ajeitando aí e vai ficando bonitinho. Então, é um ponto baixo para cada ponto de base aqui, pegando as duas alcinhas, tá? Vamos fazer até chegar aqui. Cheguei aqui no final da minha carreira. E agora, nós vamos pegar essas duas alcinhas aqui. Aqui. E vamos fazer mais um ponto baixo. No mesmo lugar, vou fazer outro ponto baixo. Para fazer essa curva aqui. Agora, vou pegar aqui nessa alcinha de cima. Vou fazer mais um ponto baixo. Nessas duas alcinhas de baixo, faço ponto baixo. Lembra que desse lado aqui nós fizemos 6 pontos, então aqui também nós precisamos fazer 6 pontos. Então, já fizemos 1, 2, 3, 4. Pegando essas duas alcinhas aqui. 5. E vou pegar nessas duas alcinhas aqui também, ó. E 6. Agora, eu introduzo a agulha no mesmo lugar e faço mais um ponto no mesmo lugar, ponto baixo. E ficamos com 6 pontos aqui dentro. Agora, vamos dar sequência, igual nós fizemos aqui na outra lateral, tá? Pegando as duas alcinhas de cima, um ponto baixo para cada ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vamos fazer pontos baixos até chegar aqui no marcadorzinho. Estou chegando aqui perto do marcador, fazendo pontos baixos. O último ponto baixo. Olha como tá ficando linda. Corto o fio, puxo tudo, vou tirar o marcador, não vou introduzir aqui nesse ponto, introduzo a agulha aqui, viro aqui o trabalho, pego essas duas alcinhas aqui, passo o fio aqui e faço esse arremate. Agora, eu venho arrematando esse fio aqui por trás. Falei pra mim, gente, se essa base oval não é a base mais fácil de fazer. Corta o fio,
Coloco um pinguinho de cola. Agora, nós vamos fazer um detalhe aqui, tá? Esse lado aqui é o lado do avesso. Vamos pegar o lado direito. Então, o meio da nossa base é esse aqui. Ou se você quiser usar uma fita métrica também, dá certo. Tá bom? E vamos fazer um detalhe aqui. Introduzir a agulha do lado direito pro lado avesso aqui, lado direito aqui. Vou buscar o fio aqui, ó. Dou uma laçadinha aqui, busco o fio, dessa forma. Eu introduzo a agulha aqui no próximo ponto, laço o fio, puxo e fecho meu ponto baixíssimo. Aí, vou no próximo ponto, insiro a agulha aqui no próximo ponto, busco o fio de novo e fecho o ponto baixíssimo. Vou aqui no próximo, busco o fio, dou a altura e faço um ponto baixíssimo. Vou aqui no próximo, busco o fio, dou a altura e faço um ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer assim até chegar aqui. Cheguei aqui no final, vou fazer meu último. Vou cortar o fio. Puxo tudo. Venho aqui no mesmo lugar que eu introduzi, que eu fiz o último ponto baixíssimo. Puxo esse fio pra cá. E fica dessa forma. Agora é só arrematar os fios aqui, escondendo. E está pronta a nossa base para a bolsa. Agora, vamos dar início à nossa subida da bolsa, tá? Você pode começar por qualquer ponto aqui. Essa aqui é a frente, esse aqui é o lado do avesso, tá? Você pega o lado da frente pra você, escolhe um ponto aqui. Vou começar aqui no meio, pegando a alcinha de trás, introduz a agulha, busco o fio, deixo o fio aqui esperando, busco outro fio, introduzo, ajeito aqui e faço um ponto baixo, ok? Na segunda alcinha aqui, faço outro ponto baixo. Então, pegando sempre a alcinha de trás, vou fazendo pontos baixos. Tá certo? Não pego nas duas alcinhas, pego só na alcinha de trás, vou fazendo pontos baixos. Aqui na lateral, a gente não faz aumentos, tá? Só seguir fazendo pontos baixos. É só seguir fazendo pontos baixos, normal mesmo. Vai ajeitando ela, que ela já vai subindo, olha. E seguimos assim, fazendo pontos baixos até chegar aqui, tá? Por toda a volta, sem fazer nenhum aumento, pegando na alcinha de trás. Quando chegar aqui, vou fazer o fechamento com vocês. Cheguei aqui no final, gente. Último ponto aqui.
Vou fazer um ponto baixo. E uma dica muito importante. Lembra no início? Nós fizemos um ponto baixo fake, né? Agora, esse é o fio que vem do novelo, eu passo ele pra cá. Tem esse fiozinho aqui. Eu vou puxar aqui. E puxar aqui, tá? E vou puxar aqui também. E vai ficar dessa forma aqui, tá? Então, eu desmanchei aquele ponto inicial lá que nós fizemos. Assim, o acabamento fica muito mais bonito. Aí, eu vou fazer mais um ponto baixo aqui. E agora, vamos fazer o nosso fechamento. Eu vou puxar um pouquinho aqui. Eu vou introduzir a agulha aqui, ó. De trás pra frente, laçar o fio aqui, puxar ele aqui pra trás. Desta forma. Pego o fio que vem do novelo, seguro aqui. E nesse ponto aqui, eu vou introduzir a agulha. Até ela sair aqui de trás dessa forma. Vou puxar o fio, ficando assim. Vou tirar o fio, a agulha aqui do fio. Vou ajeitar aqui. E vou introduzir a agulha aqui de novo, no ponto que ficou esperando. E faço um ponto baixo. Essa é a nossa subida, tá? A partir de agora, nós vamos fazer pontos baixos centrados. Dei a altura aqui, vou introduzir o fio aqui, vou introduzir a agulha aqui no meio do ponto, viro, ele tem que sair aqui de trás, no meio das duas perninhas, abaixo dessa laçadinha aqui, tá? E faço ponto baixo. No outro ponto a mesma coisa, introduzo a agulha aqui no meio das duas perninhas do ponto, e ela tem que sair aqui no meio das duas perninhas do ponto de trás, abaixo desse elozinho aqui, tá? Dou a altura e faço ponto baixo. Aqui é a mesma coisa. No meio das duas perninhas, introduzo a agulha aqui, ela sai aqui de trás no meio das duas perninhas, laço o fio, dou a altura e faço ponto baixo centrado, tá? Parece difícil, mas não é, gente. Quando você pega o jeito, é muito fácil. Introduz a agulha aqui no meio do ponto, ele sai aqui no meio, aqui atrás, puxa, dá altura e faz ponto baixo. Introduz a agulha aqui, ele saiu aqui atrás e faz o ponto baixo. E vai ficando dessa forma aqui. Eu vou dar a volta aqui e quando chegar aqui eu faço o fechamento de novo com vocês, tá bom? Agora, vamos fazer o nosso fechamento. Puxo aqui. Introduzo a agulha aqui, nesse ponto aqui não, nesse aqui, de trás pra frente, laço meu fio, puxo aqui pra trás, nesse ponto aqui, introduzo a agulha no meio, busco o fio, pego o fio de trás, laço e faço um ponto baixo centrado, ficando dessa forma. E dou sequência aqui nos meus pontos baixos centrados, tá? Dessa forma. Dou a altura e fecho o ponto.
Agora, a sequência de pontos vai ser essa, por todas as carreiras, tá? Eu vou fazer aqui no total de 15 carreiras, vou adiantar aqui, tá bom? E a sequência é essa, pontos baixos centrados por todas as carreiras até chegar aqui no fechamento. Se vocês tiverem alguma dúvida no fechamento, vocês voltam o vídeo, assiste de novo, tá? E vai dando sequência nessas carreiras e nesses pontos, tá ok? Eu vou adiantar aqui e já volto com vocês. Fiz 15 carreiras, já cortei o fio, puxei tudo. Agora, introduzo a agulha aqui, puxo o fio aqui para trás. Vou fazer o arremate. Introduzo a agulha aqui nessas duas alcinhas, puxo o fio aqui para trás. Dou uma apertadinha aqui para ajeitar e fizemos nosso fechamento. Agora, aqui dentro, eu venho e escondo o fio aqui dentro, passando por meio dos pontos. Corto o fio, passo uma colinha, aperto. Agora, eu vou dar início à tampa da bolsa, tá? Vou fazer aqui 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou fazer pontos baixos. Faço uma correntinha para virar, pegando aqui na alcinha de trás, aqui na segunda alcinha de trás, vou fazer um ponto baixo. Na outra alcinha, outro ponto baixo. Então, pegando sempre na alcinha de trás, vou fazer pontos baixos, tá? Então, vou fazer ponto baixo até chegar aqui. Cheguei aqui no final, vou fazer o último ponto. Esse aqui é o nozinho inicial que nós fizemos. Vamos fazer um ponto baixo aqui também. Fecho aqui, faço uma correntinha para virar. Puxo esse fio pra cá, pra ir arrematando ele já. Viro. Aqui. 1, 2, 3. No terceiro ponto aqui, eu vou escondendo esse fio aqui. Introduzo a agulha aqui e faço ponto baixo. Vou escondendo o fio e fazendo pontos baixos, pegando as duas alcinhas, tá? Então, vou fazer pontos baixos até chegar aqui. Cheguei aqui no final da minha segunda carreira, vou fazer meu último ponto baixo. Vou fazer uma correntinha para virar. Vou virar aqui o meu trabalho. Aqui no segundo ponto, fio que vem do novelo, 1, 2. Segundo ponto, vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer um ponto baixo alongado. Não vou introduzir a agulha aqui nesse espaço aqui, e sim aqui no pé do ponto aqui embaixo, tá? Busco o fio, dou a altura e fecho. Ficamos assim. Agora, aqui no próximo ponto, eu faço um ponto baixo. Eu faço um ponto baixo normal, tá? Agora, no próximo ponto, eu não introduzo a agulha aqui nesse espaço, e sim no de baixo. Puxo o fio, dou a altura e faço um ponto baixo alongado. No próximo, ponto baixo normal. E no próximo, ponto baixo alongado, pegando aqui embaixo.
No próximo ponto baixo normal. No próximo ponto baixo alongado. No próximo ponto baixo normal. E no próximo ponto baixo alongado. No próximo ponto baixo normal. No próximo ponto baixo alongado. Vai ficando assim. No próximo ponto baixo normal. No próximo ponto baixo alongado. E o meu último aqui vai ser ponto baixo normal. Pego as duas alcinhas, faço ponto baixo normal. Olha que lindo que fica. Agora, na próxima carreira, aqui eu faço uma correntinha para virar. No próximo ponto aqui, vamos intercalar agora. Na última carreira, o início foi ponto baixo normal e o próximo ponto baixo alongado, né? Agora vai ser o contrário. Vamos iniciar a carreira com ponto baixo alongado e ponto baixo normal. Ponto baixo alongado e ponto baixo normal, tá? Eu não introduzo a agulha aqui, nesse espaço, e sim aqui no pé do ponto aqui embaixo. Busco o fio, dou a altura e faço um ponto baixo alongado. No próximo ponto, ponto baixo normal. No próximo ponto, ponto baixo alongado. No próximo ponto, ponto baixo normal. No próximo ponto, ponto baixo alongado. Próximo ponto, ponto baixo normal. Próximo ponto, ponto baixo alongado. Próximo ponto, ponto baixo normal. Próximo ponto, ponto baixo alongado. Próximo ponto, ponto baixo normal. Próximo ponto, ponto baixo alongado. Próximo, ponto baixo normal. Alongado. Penúltimo ponto, ponto baixo normal. E último ponto, ponto baixo alongado. Tá? Então, essa vai ser a nossa sequência, gente. Intercalando um ponto baixo normal para um ponto baixo alongado, tá? Aí, faz uma correntinha aqui, vira o trabalho, começa aqui com ponto baixo normal e vai intercalando, tá? Então, essa vai ser a nossa sequência de pontos a partir de agora. Vou fazer aqui 15 carreiras. Gente, terminei aqui, tá? Fiz 15 carreiras. Agora, vamos fazer pontos baixos em volta da nossa aba, tá? Finalizo aqui o meu último ponto baixo. No mesmo lugar, vou fazer outro ponto baixo. Agora, vou fazer nessa lateral aqui. Vou pegar as duas alcinhas. Vou fazer um ponto baixo. Nessa alcinha de cima, também. Faço ponto baixo. Nas duas alcinhas aqui de baixo, faço ponto baixo.
na alcinha de cima. Nas duas alcinhas de baixo. Na alcinha de cima. Na alcinha de baixo. Então, eu vou fazendo assim, pegando a alcinha de cima e as duas alcinhas de baixo, tá? Aqui, pegando as alcinhas de cima. Esse último aqui vai ficar escondidinho, vamos fazer nele também. Vai ficando assim. E vamos introduzir a agulha aqui, e não aqui embaixo, tá? Aqui. Faço um ponto baixo. No mesmo lugar, faço outro ponto baixo. Vamos dar sequência aqui, fazendo pontos baixos. Nessa lateral aqui, vamos fazer pontos baixos, pegando as duas alcinhas, tá? Até chegar aqui. E vai ficando dessa forma. Vou adiantar aqui. Cheguei aqui na minha lateral. Vou pegar esse ponto aqui. Vou fazer meu último ponto baixo. No mesmo lugar, vou introduzir a agulha e vou fazer mais um ponto baixo. Pra fazer a nossa outra curvinha aqui, tá? Agora, vou dar sequência, pegando uma alcinha de cima e duas alcinhas de baixo. Uma alcinha de cima, duas alcinhas de baixo. Pego as duas alcinhas de baixo. Faço ponto baixo. Alcinha de cima. Faço ponto baixo. Tá? E vai ficando assim. Vamos fazer até chegar aqui. Cheguei aqui na minha outra lateral. Vou fazer meu último ponto baixo. No mesmo lugar, vou fazer mais um ponto baixo. Agora, eu sigo fazendo pontos baixos, pegando as duas alcinhas até chegar aqui. Fiz pontos baixos até chegar aqui. E dei uma medida de 21 centímetros por 20, tá? Agora, eu vou cortar o fio. Cortei o fio, vou puxar tudo. Pulo esse ponto aqui, venho no segundo ponto, puxo o fio pra frente, introduzo a agulha aqui nesse ponto aqui e puxo o fio aqui pra trás, simulando um ponto, tá? Olha como fica. Aí, aqui é só esconder o fio, peguei uma agulha menor. Vou passar esse fio aqui dentro. E vou arrematar o fio aqui dentro desses outros pontos aqui, tá? Escondi o fio aqui, vou passar um pinguinho de cola. Gente, agora nós vamos fazer um detalhe aqui na tampa, tá? Vamos contornar em volta aqui com pontos baixíssimos. Eu vou bem aqui no pezinho do nosso contorno. Eu introduzo a agulha aqui, busco o fio aqui atrás. E vou fazendo pontos baixíssimos. Aqui nos cantos não faço aumento, tá? Só vou fazer um contorno
Mas na hora que chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final dessa carreira. Agora eu vou fazer o contorno aqui. E vou dar seguimento até aqui, tá? Cheguei aqui no final, vou fazer um aqui na viradinha. Não faço aumentos, tá? E sigo fazendo pontos baixíssimos até aqui na lateral, fazendo o contorno. Então, não tem segredo, gente. Chegou aqui na lateral, não faz aumentos, tá? Só segue fazendo pontos baixíssimos até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Pronto, gente. Fiz um contorno aqui na minha peça, olha. Agora, eu vou cortar o fio. Vou puxar tudo. Agora, eu passo a agulha aqui, puxo o fio, introduzo a agulha aqui no último ponto, puxo esse fio pra trás, fazendo um arremate. Agora, eu puxo esse outro fio aqui pra trás, aqui pra trás mesmo. Pronto. E ficamos com esse arremate aqui. Agora, é só arrematar o fio, escondendo ele aqui no meio dos outros pontos, tá? Gente, agora vamos colocar a nossa tampa da bolsa, tá? Eu medi aqui certinho, usei a fita métrica. Vocês também medem certinho, encontrem o meio de vocês. É só posicionar aqui, colocar um marcadorzinho pra não ficar torto, tá? Agora, eu vou introduzir a agulha aqui de cima pra baixo. Aqui no terceiro ponto, na terceira carreira, aí eu vou seguindo aqui no terceiro ponto. No pezinho do ponto, eu coloco o fio aqui dentro da bolsa, pesco ele aqui dentro, trago ele aqui pra fora, passo aqui dentro, vou no segundo ponto, introduzo a agulha aqui no pezinho do ponto, pesco o fio e faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, e aqui no pezinho do terceiro ponto aqui de baixo da bolsa, busco o fio, trago ele aqui pra frente e faço baixíssimo. Vou no próximo ponto, pesco ele aqui embaixo, enganchou aqui. Vou pescar ele aqui, trago ele aqui pra frente e faço baixíssimo, tá? Vai ficando dessa forma. Aí, vocês vão fazer até aqui. Cheguei aqui no final, costurei tudo. Vou cortar o fio. Vou puxar tudo. Puxei tudo. Agora, eu vou introduzir o fio aqui no mesmo lugar do último ponto. Vou trazer esse fio aqui pro fundo, pra dentro da bolsa. Vou dar um nozinho. E vou esconder esses fios aqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou dar um nozinho.
Pronto, dei um nozinho e vou esconder o fio aqui também, tá, gente? Essa parte é tranquilo, né? É só introduzir a agulha aqui, esconder esse fio no meio dos outros fios. E passa a colinha. Ok? Esse da mesma forma. Agora, vamos colocar o nosso fecho, tá? Vou tirar aqui. Ele vem com essas garrinhas aqui atrás. Vou abrir aqui um pouquinho. Vou encontrar o meio, tá? Vou pegar aqui a fita. 18,5. Então, 9 com 9, 18. 9,5 aqui. Aperta bem. Se tiver um alicate, é melhor. Não vou apertar com alicate, não, mas se você tiver um alicate, aperta bem. Porque tem umas garrinhas aqui atrás, você tem que apertar bem, tá? Agora, eu vou colocar a parte de baixo. Aí, eu fecho aqui pra encontrar o meio. Encontrei o meio aqui. Gente, as garrinhas tem que aparecer aqui atrás, tá? Uma, duas, e a outra tá aqui meio escondidinha, mas ela tá aqui. Aqui. Aí, você posiciona dessa forma, essa parte aqui pra baixo, tá? Agora, você tem que prender aqui. Agora, é só prender as 3 garrinhas aqui, deixar bem preso, tá? Agora, vamos iniciar a nossa alça. Dou o nozinho inicial e vou fazer aqui 25 correntinhas. Fiz aqui 25 correntinhas. Ficou com tamanho de 26 centímetros. Agora, aqui no terceiro ponto, eu vou fazer ponto baixo. Ponto baixo. Então, eu sigo fazendo pontos baixos até aqui. Cheguei aqui no final da minha primeira carreira, tá? Agora, nós vamos fazer a segunda carreira. Vou fazer meu último ponto aqui. Vou arrematar esse fio. Puxo ele aqui pra frente. Aqui no meu terceiro ponto, escondendo esse fio aqui. Eu vou fazer pontos baixos. Vou fazer uma correntinha. Aqui no meu terceiro ponto, escondendo esse fio aqui, eu vou fazer pontos baixos. Vou fazer pontos baixos até chegar aqui. Tô chegando aqui no final da minha segunda carreira. E ficou assim. Ficou medindo 27 centímetros. Agora, eu vou fechar pro lado do avesso. Esse é o lado direito, esse é o lado avesso, tá? O lado que a gente terminou é o lado direito. Vou pegar nesse fiozinho aqui, fiozinho não, nessa primeira alcinha aqui. Passo o fio que vem do novelo pra cá. Pego o fiozinho que eu deixei esperando e fecho aqui. Agora, eu vou aqui no primeiro ponto. Nesse primeiro ponto aqui, vou pegar uma agulha menor.
nesse primeiro ponto aqui. Assim. E nesse de cá também. Vou passar o fio. E fechei, tá? Estico um pouquinho aqui o fio. Vou no segundo ponto aqui, nessa alcinha, pegando só as alcinhas de dentro, tá? Na alcinha de dentro de um lado e na alcinha de dentro do outro lado. E vou fazendo pontos baixíssimos. Nessa alcinha de dentro e na outra também. Faço ponto baixíssimo. Na alcinha aqui de dentro. Ela fica meio escondidinha, mas dá pra pegar. Gente, vou fechando assim até chegar aqui. Estou chegando aqui no final da minha alça. Falta 2 pontos. O último ponto sempre fica mais apertadinho, né? Já cortei o meu fio aqui, puxo tudo. Pronto. Agora, introduzo a agulha aqui, puxo esse fio aqui pra dentro. Puxo. Esconder esse fio aqui no meio dos outros pontos. Tem que trazer esse fio aqui pra dentro dessa alça, tá? Isso. Mais uma vez, pra ficar bem preso. Corto. Nossa alça tá pronta, agora eu vou colocar a argola articulada. Introduzo aqui na pontinha. Pronto. E a nossa bolsa ficou pronta. Olha esse fundo, que lindo. Ficou uma bolsa bem firme, ó. Essa é a vantagem do fio residual, tá, gente? Deixa a peça bem firme, bem estruturada. Olha esse fundo, gente, que linda. Eu vou pesar ela aqui com vocês. 799 gramas, mas eu vou descontar o fecho e os mosquetões, tá? Deve ter ficado com aproximadamente 700 gramas, tá? Então, um novelo daquele dá pra fazer uma bolsa dessa, ainda sobra fio, tá bom? E se você gostou, deixa o seu like, compartilha, comenta aqui embaixo o que você achou dessa peça. Muito obrigada por assistir. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!